Olá, turma do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana e vamos lá dar continuidade às aulas de ciências sobre cadeia alimentar. Retomar o que nós começamos a aula passada, falando sobre o ecossistema. Então, nós vamos para a página 138 do livro. Eu estou aqui com o livro digital aberto, você também pode acompanhar aí com o seu livro digital. Lembra dessa imagem que nós vimos na última aula, que é o ecossistema de uma lagoa? E eu falei para vocês aí encontrarem ecossistemas diferentes que tivessem na sua cidade. Se é de uma praia, se é de rio, se é de um lago, para vocês pesquisarem e verem aí como é que funciona. Ecossistema, que vamos ver lá primeiro de tudo o que é o ecossistema. Ecossistema é um conjunto de componentes vivos e não vivos. Os componentes vivos são organismos com vida, como animais, vegetais e micro-organismos. Já os componentes não vivos não têm vida, como água, solo, rocha, ar, minerais, luz e etc. No ecossistema, esses componentes vivos e não vivos interagem constantemente. Por quê? Precisa, por exemplo, o quê? Os vegetais. Precisa do quê para poder crescer? Luz e água. E aí nós utilizamos o vegetal para a alimentação. Os animais também, para poder eles crescerem e se desenvolverem, também precisam de água para sobreviver e da energia da luz solar também, como nós, não é? E muitas vezes nós usamos animais para a nossa alimentação, como galinha, boi, porco. Usamos o leite da vaca, aí a vaca precisa se alimentar, ela precisa da água e também de pasto. E aí o pasto cresce com água, com minerais, né, para poder ele crescer forte e alimentar bem a vaca. Em um ecossistema, os organismos de diferentes espécies se organizam em comunidades. Por exemplo, no ecossistema da lagoa, da página anterior, que está aqui do lado, você pode observar que há uma comunidade formada por peixes, patos, sapo, moluscos, insetos e vegetais. Comunidades são conjuntos de populações, é o mesmo termo que nós usamos para a gente. Então, a minha comunidade, a comunidade do bairro onde eu moro, a comunidade da minha cidade, é o mesmo termo que nós utilizamos. As populações, por sua vez, são agrupamentos de organismos da mesma espécie. Por exemplo, na comunidade da lagoa, há uma população de libélulas, uma população de patos e uma população de peixes. Então, observaram bem lá no desenho. Eu até chamei aqui de mosquitos, né? Mas também podem ser as libélulas aqui. Para mim, a libélula é essa aqui, mas como está uma imagem mais distante, pode ser que aqui também sejam as libélulas, né? Então, vamos ver aqui. Olha lá. Por exemplo, população de libélulas em uma lagoa. E ao lado, população de patos em uma lagoa. Essas populações aqui em cima formaram a comunidade, o ecossistema da lagoa, ok? Então, olha lá. Em um ecossistema, os seres vivos estão relacionados, pois dependem dos componentes não vivos desse ecossistema e também podem depender uns dos outros. Como eu falei, a gente depende da água, que é um ser que é não vivo, para sobreviver. Dependemos da luz, que é não vivo, para sobreviver. As relações dos seres vivos com o meio em que vivem são muito importantes para o equilíbrio do nosso planeta. Por isso, existe uma área da ciência que tem como objetivo estudar essas relações, chamada de ecologia.
Vamos ver lá no glossário o que é a ecologia? Então, olha lá. Ecologia é o termo de origem grega, oikos, caso, logos, estudo. Então, ecologia, que significa estudo da casa, ou seja, dos ambientes da terra. A ecologia estuda os ambientes da terra. Então, para terminar a nossa aula de hoje, eu vou pedir que vocês, logo que acaba, vocês peguem uma folha de papel sulfite, uma folha branca, e vocês vão fazer um desenho nessa folha. O que vocês vão desenhar? Um exemplo de um outro ecossistema. Só que eu quero agora que vocês identifiquem a comunidade, a população e os componentes não vivos que fazem parte do ecossistema. Então, aqui. Vou pedir aqui. E aí, depois, vocês podem divulgar aí nas redes sociais com a nossa hashtag. Olha que legal. Vou colocar aqui, ó. Hashtag ciências sai digital e ali @sai digital, ok? E aí, a atividade que eu vou pedir, vocês podem reaproveitar o desenho que eu pedi na atividade anterior, para poder que vocês escolheram um ecossistema e representaram. Mas eu pedi para vocês identificarem a cidade lá, de onde é e qual local é aquele ecossistema. Agora vocês podem aproveitar, só que vocês vão dizer lá, vão identificar, vou escrever aqui, ó. Identificar a comunidade, tá? Então, vocês vão identificar a comunidade, vão identificar a comunidade, vai identificar a população desse ecossistema e os componentes não vivos que fazem parte ali. Componentes não vivos, ok? Então, você pode reaproveitar o desenho que eu pedi sobre o ecossistema aí da sua cidade, né? A imagem. Só que aí vocês identifiquem lá a comunidade, a população e os componentes não vivos. Lembrando aqui, ó, retomando aqui em cima, a comunidade, o que é? O local, todo junto, né? Tudo junto. E a população, olha aqui, se você quiser reler o último parágrafo que está explicando bem certinho, a comunidade é o conjunto de população. Então, pode ter população de peixes, pode ter a população de moscas, de sapos, você vai ver de acordo com o que você escolheu aí, que você produziu, tá? Então, aqui nós tivemos aqui o exemplo da população de libélulas e a população de patos. Então, façam esse desenho bem bacana, ou pode reaproveitar o que você já fez para poder representar, tá bom? E aí, na próxima aula, não esqueçam de marcar Ciências Sai Digital, o @Sai Digital. Vamos compartilhar esse material bem bacana, produzido por vocês, isso que é o mais bacana, a gente compartilhar a produção de vocês, crianças. E aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre a questão da cadeia alimentar. Você já ouviu falar nessa palavra? Né? Sabe do que nós estamos falando? Sobre o que se refere? Lá na primeira aula eu falei um pouquinho disso. Bem rapidinho. Aí nós vamos agora dar uma aprofundada no tema, falar um pouquinho mais sobre isso. Certo, pessoal? Nos vemos em breve. Muito obrigada pela atenção e pela aula de hoje. Um beijo carinhoso. Continue em casa se cuidando. Tchau!